Então voltamos aqui mais uma vez, né, com o nosso vídeo aqui, narração rubro-negra, essa vitória do nosso Flamengo aí, né, e foi merecido, gente, foi merecido. Jogamos muito, a torcida tava lá em campo. Vamos lá, questão 2, né, de cálculo 4 aí para vocês, e aí pede pra gente utilizar o teorema de Green, né, para calcular, calcular o quê, rapaz? Deixa eu só ver aqui ó, o restante do enunciado da questão. Ah, pede pra gente achar a solução. Pronto, é isso. Então vamos lá. Então, como a nossa função, questão 2, a nossa função ela está escrita assim, ó. F de x, y é igual a raiz de x mais y ao cubo e x ao quadrado mais raiz de y. E aqui a gente vai separar, tá bom? A nossa p de xy é igual a raiz de x mais y ao cubo. E a nossa q de xy é igual a x ao quadrado mais raiz de y. Então aqui sabemos, né, que temos que calcular dp dy e temos que calcular dq dx. dp dy será igual a 3y ao quadrado e o dq dx será igual a 2x, certo? Para jogar dentro da integral dupla, a gente precisa então de dq dx menos dp dy, né? Aí no caso temos aqui 2x menos 3y ao quadrado, certo? Isso aqui vai para dentro da integral dupla, tá bom? Então, escrevendo ela, será integral dupla. Aí no caso, 2x menos 3y ao quadrado dy dx, tá? E aí a gente precisa então verificar o intervalo, né, do x e do y, tá bom? Aí vocês observem aí, ó, que a questão está informando aqui, ó. A gente tem um arco, né, que é na curva y igual a seno de x, e aí ele dá dois pontos de referência, 0, 0, né, que vai de 0, 0 a π0, tá? Então, separando x e y nos dois pontos, ó, a gente pode verificar o quê? Que o x, ó, ele vai variar nesse intervalo. Então, o x ele vai variar de 0 até π, e o y ele vai variar nesse outro intervalo aqui, certo? Ó, esse daqui, ó, tá? Esse outro intervalo aqui. Aí tem uma coisa que a gente pode observar, porque o y ele é escrito como sendo o seno de x, tá? Então, se a gente não vai dizer que o y vai variar de 0 a 0, não, senhor. O y ele vai variar começando de 0, mas quando o y é 0, ele vai ser igual a quem? A seno de x. Então, ele vai variar de 0 a seno de x. Então, tá aqui os nossos dois intervalos, tá? O y de 0 a seno de x e o x que vai de 0 a π. Tudo bem? Aí a gente vai trabalhar com isso daqui, tá bom? Então vamos resolver. Vou separar a primeira parte aqui, certo? Vou chamar isso daqui de i. Então a primeira é intervalo de 0 a seno de x de 2x menos 3y ao quadrado dy. Então como é que fica essa solução, né? Eu vou distribuir a integral e o dy para dentro. Então vai ficar 2x vezes a integral de 0 a seno de x dy menos 3 vezes a integral de 0 a seno de x de y ao quadrado dy. Bom, aí isso aqui vai ficar. Primeira parte será 2x vezes o y do intervalo de 0 a seno de x
menos 3 vezes y ao cubo sobre 3, que vai variar no intervalo de 0 a seno de x. Aí o 3 cancela com 3, correto? Então temos o quê? Temos 2x vezes seno de x menos 0, menos, aí vem agora o seno ao cubo de x menos 0 ao cubo. Então, como resultado, teremos 2x seno de x menos o seno ao cubo de x, tá? Então, isso aqui vai para dentro da nossa integral. Deixa eu pegar outra folha. É coisa de dar uma pausa no vídeo aqui, tá? Então, a segunda parte será a integral de 0 a π de quem, né? De 2x, eu vou abrir um parênteses, seno de x, menos seno ao cubo de x dx. Então, essa aqui é a nossa segunda parte aqui da primeira etapa. Bom, beleza, vou fazer a mesma coisa aqui, vou separar, né? Organizar a integral e o dx para dentro do parênteses. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes a integral de 0 π de x seno de x dx menos a integral de 0 a π de seno ao cubo de x dx, tá? Então a gente vai trabalhar a partir desse ponto aqui, tá bom? Aí aqui tem só uma dica, seria interessante, mas a gente vai, eu vou passar essa dica, tá? Então só observa aqui que nessa primeira aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar o azul, e aí essa parte aqui eu vou chamar de 1. E essa parte aqui eu vou chamar de 2. Então é como se a gente estivesse aqui calculando, ó, 2 vezes 1 a 1, né? Menos a 2, tá bom? Aí vamos guardar essa informação. Então bora calcular a 1. A 1 é a integral de 0 a π de x seno de x dx. Isso daqui, gente, para quem não lembra, isso aqui é integração por partes, tá? Aí qual é a dica da integração por partes, né? A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. E aí nós vamos fazer o quê? A gente vai dizer que u vale x, então a gente já deriva. Du é igual a dx. E o nosso dv é o que sobrou, né? Que é o seno de x dx. Então, se eu integrar o seno de x, eu vou chegar a menos o cosseno de x, tá? E aí a gente vai efetuar essa substituição aqui. Isso aqui, ó, vai ser igual a u vezes v, no caso, a x vezes menos o cosseno de x. Eu não posso esquecer de colocar os limites do intervalo, tá? Que é de 0 a π menos a integral do v, que é menos o cosseno de x, vezes o du, que é dx, tá bom? Então isso aqui vai ser, ó, menos o x cosseno de x no intervalo de 0 a π. Aí esse menos com menos ele vai ser mais, né? Mais, agora integral do cosseno é seno. Então vai ficar seno de x no intervalo de 0 a π. Ah, esqueci o intervalo aqui nessa de cima, tá bom? Então agora aqui a gente vai substituir, tá? Onde tem x a gente vai colocar o π. Então vai ficar aqui na primeira parte, ó,
menos π vezes cosseno de π, né? Aí é esse daqui menos, agora eu vou substituir o zero, no caso, vou abrir o parênteses, vai ficar menos zero vezes o cosseno de zero. Aí essa primeira menos a segunda lá, né? Que no caso vai ser seno de π menos o seno de zero, certo? Seno de π é zero, seno de zero é zero, zero vezes o cosseno de zero é zero, e o cosseno de π ele é menos 1. Então, para o resultado final aqui, ó, nós vamos ter o quê? Menos π vezes menos 1. E menos π vezes menos 1 é π, tá? Aí lembra aqui de cima que a gente disse que ia calcular 2 vezes 1 menos a 2, né? Então, no caso aqui, ó, se nós estamos calculando 2 vezes a1 menos a2, então, no caso, nós já temos aqui, ó, 2π a menos a2, certo? Então, vamos guardar isso aqui. E vamos resolver a 2 agora. Vamos pegar outra cor de pincel. A2, deixa eu copiar ela aqui lá para baixo, ali, ó. Certo? Essa aqui é a 2. Aqui é a 2. Puxa ela para cá. Aqui. Aqui ela. Então vamos só reescrever aqui uma coisa. Eu vou dizer que ela está no intervalo de 0 a π. E esse sinal cubo, eu vou tentar facilitar escrevendo assim, ó. Seno de x vezes seno ao quadrado de x dx, tá? Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma relação fundamental da trigonometria que eu posso utilizar, ó, que é seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, a gente sabe que é igual a 1. Então, o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x, tá? E aí eu vou substituir lá, tá? Eu vou marcar ela aqui e vou trazer para resolver bem aqui, ó, tá bom? Aí como é que vai ficar, ó? Vai ficar seno de x vezes seno ao quadrado de x, a gente já viu que é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, esse valor aqui vai para dentro da integral. Bom, então a integral vai ficar integral de 0 a π de seno de x vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de x dx, tá? A gente chega então nessa etapa aqui, tá? E aí, nessa próxima etapa, a gente vai ter que fazer uma substituição de mudança de variável, tá bom? E aí, no caso, eu vou dizer que o meu u é igual ao cosseno de x. E quando eu derivar isso aqui, ó, du, derivada do cosseno, é menos o seno de x dx. Aí, o que eu estou fazendo isso aqui, ó? Porque, ó, a gente vai observar o que, ó? O u, nós temos, deixa eu pegar o vermelho aqui para poder marcar para vocês. O u tá aqui, ó, né? Só que é cosseno ao quadrado, então fica u ao quadrado, tudo bem? E o seno de x dx nós também temos. A diferença é o que? É o valor negativo. Mas como a gente está utilizando o valor negativo, né? A gente só vai inverter os intervalos da nossa integral para poder aparecer esse valor negativo, tá bom? Então, como é que vai ficar? Vocês puderem entender melhor. Que vai ser, ó, integral. Não vou colocar os intervalos, viu? O parênteses, né? Que é 1 menos u ao quadrado. Aí, no caso do seno de x dx, esse sinal de menos vem aqui para fora, que vai ser menos du. Então, menos du, tá? Agora, quem são os intervalos? Para intervalo, nós temos o quê? Temos o intervalo valendo zero, que é o intervalo de baixo. Então, se o nosso u vai ser igual ao cosseno de zero,
e o cosseno de zero é 1. Então, o nosso U vai ser 1, certo? Então, teria que vir o 1 aqui para baixo, certo? Acontece isso. Bom, e quando o outro intervalo é π, o U vai ser igual ao cosseno de π. E o que é o cosseno de π? Cosseno de π é menos 1. Então, U é igual a menos 1, certo? Aí vocês percebem que os intervalos eles estão invertidos. Como assim? A ordem, né? Se a gente olhar para esse intervalo aqui, primeiro, que vai de 0 a π, a gente vai do menor para o maior. E aqui a gente está indo do maior para o menor. Então, a gente utiliza um artifício de trocar os intervalos, e trocando o intervalo vai afetar no sinal da nossa integral, tá bom? Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, a gente inverte os intervalos, que é para poder ficar menos, tá bom? Aí vai ficar de menos 1 a 1, de 1 ao quadrado vezes, perdão, gente, vezes menos du. Só que esse menos com menos aqui dá mais, tá bom? Então, a integral que a gente vai trabalhar, no caso, né, procurando aqui a resolução da parte 2, vai ser integral de menos 1 a 1 de 1 menos u ao quadrado du, tá? Então, a partir daqui a gente vai fazer a conta. Então, distribuindo a integral e o du, vai ficar a integral de menos 1 a 1 de du menos a integral de menos 1 a 1 de u ao quadrado du. Então vai ficar a primeira é u, no intervalo de menos 1 a 1, menos 1/3 de u ao cubo no intervalo de menos 1 a 1. Então aqui ficará 1 menos 1, aí menos 1/3, né? Vai multiplicar 1 ao cubo menos 1 ao cubo, certo? Que é igual a essa primeira parte que faz aqui embaixo. Então vai ficar menos com menos é mais 1 é 2, menos 1/3, aí temos 1 ao cubo é 1, menos 1 ao cubo é menos 1, então vai ficar menos com menos é mais. Então aqui vai ser 2 menos 2/3. Então 3 vem para cá, denominador, 6 menos 2, então será 4/3, que é a resposta dá 2. Aí nós estamos calculando o que? Isso aqui, né? Ó. Isso daqui, ó. 2π menos a segunda solução. Então estamos calculando 2π menos a segunda solução. A segunda solução é 4/3, então vai ficar 2π menos 4/3, que é a nossa resposta final, tá bom? Pois é isso, gente. Todo mundo, domingo a todos, bom descanso, fiquem com Deus. E a você que é flamenguista aí, né? Só curta. Até mais.